Salve Maria, estou aqui novamente com o livro Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica, do grande professor Felipe Aquino. Eu quero ler mais outro capítulo aqui. A Igreja não se opôs à escravidão dos negros? Esse é um assunto bem polêmico, né? Aí vamos ver aqui esse capítulo. Uma mentira sobre a Igreja é que ela apoiou a escravidão. Em 435, quando os portugueses que chegaram às Ilhas Canárias escravizaram os habitantes, o Papa Eugênio IV condenou a prática e os escravos foram libertados. Jean-François Revero, jornalista e filósofo francês, falecido em 2006, membro da Academia Francesa de Letras, mostra que a escravidão é muito ampla. Parêntese. A memória histórica esqueceu o crime da escravidão do mundo árabe. Os 20 milhões de negros que foram arrancados de seus povos e transportados pela força do mundo muçulmano entre o século XVII e século XX. Esquecemos que, por exemplo, ao final do século XIX, em Zanzibar, havia 200 mil escravos sobre 300 mil habitantes. Também se esqueceu que em país islâmico como Mauritânia, a escravidão todavia era legal em 1881. Foi abolida formalmente em 1882, mas ali, como em todas as partes, segue pendurando sem obstáculos. Aí fecha parênteses. A escravidão nas colônias francesas se restabeleceu em 1802 por ordem de Napoleão Bonaparte. A Igreja foi combatendo cada vez mais a escravidão, como podemos ver nos relatos a seguir do padre Antônio Vieira. Ele assumiu uma posição de censura aberta aos patrões que escravizavam negros no Brasil. Disse ele, padre Vieira: saibam os pretos e não duvidem que a mesma mãe de Deus é a sua mãe, porque no mesmo Espírito fomos batizados todos nós para sermos um mesmo corpo, ou sejamos judeus ou gentios, servos ou livres. Sermão número 14 de padre Antônio Vieira, lá do século XVII, padre Antônio Vieira falava isso. E tem um detalhe, eu lembro que eu já vi em algum livro de história quando eu era mais novo, que a Igreja falava que negro não tinha alma. Isso aqui está desmentindo totalmente essa mentira que falavam em alguns livros de história. Não tem nada a ver isso. A Igreja nunca afirmou isso. Se alguém afirmou isso, não foi a Igreja. Nas outras terras, continuando aqui o que o padre Vieira falava, né? Nas outras terras do que eram os homens e do que fiam e tecem mulheres, se fazem o comércio. Naquela, a África, o que geram os pais e os que criam seus peitos as mães, é o que vende e se compra. Trato desumano em que a mercadoria são homens. Mercadoria diabólica, em que os interesses se tiram das almas alheias e os risos são das próprias. Né? Que é uma poesia do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira. Mais tarde, na bula Immensa Pastorum de 1741, o Papa Bento IV condenou a escravidão. O Papa Gregório XVI, disse: ademoestamos os fiéis para que se abstenham do desumano tráfico dos negros, ou que quaisquer outros homens que sejam. O Papa Leão XIII disse, na carta in plurimis aos bispos do Brasil, ele falou isso aqui aos bispos do Brasil: é profundamente deplorável a miséria da escravidão e que desde muitos séculos está sujeita a uma parte não pequena da família humana. O padre João Antônio SJ, diante da escravatura do Brasil, escreveu a obra intitulada Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711, onde toma a defesa dos escravos vítimas de abusos dos senhores. O papel da Igreja frente à escravatura não se limitou a esses episódios. De fato, foi todo um contexto de ideias cristãs que, fluindo no espírito do povo, preparou a libertação dos escravos, assinada finalmente em 13 de maio de 1888, pela regente Princesa Isabel, a fim de comemorar
enfaticamente tal evento, o Papa Leão XIII enviou à princesa a Rosa de Ouro, sinal de distinção e benevolência de sua santidade. Um estudo mais aprofundado nessa questão pode ser encontrado nos livros de Dom João Evangelista Martins Terra, A Igreja e o Negro no Brasil, a Bíblia e a Escravidão, edição Loyola, 1983. Tranquilo? Então aqui é para desmentir mais essa mentira, né, que a igreja apoiou ou ficou omissa a questão da escravidão no Brasil e no mundo, né? E lembrando que até hoje a escravidão de forma velada ela ainda permanece ainda, né? A gente, um exemplo claro que Jesus veio pregar para nos libertar é da escravidão do pecado. A escravidão do pecado, a pessoa que fala que ela vive a vida dela livre, do jeito que ela quer, ela faz sexo com o que ela quiser, ela usa o que ela quiser, de certa forma ela não é uma pessoa livre, é uma pessoa presa, escrava do pecado, porque o pecado escraviza a pessoa. Você fica sujeito àquele vício ali, você é escravo daquilo. É o vício que manda em você. Ok? Jesus abençoe, valeu, um abraço.